Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu estou aqui utilizando o TradingView no gráfico da EGE3, trabalhando no tempo diário. Preste atenção porque eu tenho uma estratégia muito interessante para te ensinar hoje e te mostrar as estatísticas. Perceba aqui que eu estou trabalhando com o indicador Dow Centennial, que na verdade, isso daqui é uma highest de 20 e uma lowest de 20 períodos, tá? Então é basicamente isso que você vai precisar. E eu quero te apresentar uma forma bem interessante de você trabalhar com esse indicador. Antes eu queria te dar um recado, falar para você que é usuário do Profit Chart. A gente sabe, né, o momento que o Profit tem passado com essas atualizações, mas eu quero dizer para você, fique tranquilo, tá? O Profit Chart não é a única ferramenta de backtest que a gente tem. Então ele vai provavelmente atualizar, eu creio que eles vão melhorar isso daí, tá? Mas de qualquer forma, fique tranquilo. Eu estou aqui programando no TradingView, é inteiramente possível fazer backtests nessa plataforma. Eu estou fazendo aqui backtest com curva normalizada. Então, é coisa que eu vou te ensinar a fazer. Eu vou te ensinar a mexer aqui também no TradingView, tá? Peço paciência porque eu estou preparando um treinamento ainda, tá? Para quem tiver interesse em trabalhar nessa plataforma aqui também de backtests, que também é uma ótima opção para aqueles que são adeptos, né, do backtest, de calcular as estatísticas, que precisam de ferramentas para fazer isso. Então é isso que eu tenho para falar e eu queria mostrar para você essa estratégia, como é que ela vai funcionar. Olha só, perceba que eu aqui montei uma posição de compra no momento em que o preço atingiu a lowest de 20. Tá vendo aqui, ó? Entrada. Essa seta azul marcando uma entrada. Então eu vou circular aqui de verde para que você possa enxergar que eu montei uma posição de compra nesse ponto. A partir do momento em que eu entro na minha posição de compra, porque o preço tocou aqui na linha inferior do indicador, eu vou pegar minha ordem de saída, tá? E eu vou colocar aqui na linha superior do indicador. Eu vou acompanhar essa linha. Se ela baixar, se ela diminuir, eu vou descer a ordem e assim eu vou indo. Perceba que eu saí aqui nesse ponto. Olha só, tá vendo? Então entrei aqui, saí aqui. Essa foi nossa primeira operação. Olha só, entramos aqui e saímos aqui. Correto? Legal. Essa é a primeira versão do setup. Nós estamos trabalhando apenas com o sinal de saída. Eu preparei esse código aqui para que ele também tenha uma opção de colocar o stop, né? Porque muitas pessoas gostam de trabalhar com o stop fixo. Então eu preparei aqui uma versão para poder mostrar para você também, né, dessa estratégia aqui do Dow Centennial Strategy, né? Mostrar para você uma versão com stop fixo. Por enquanto essa aqui eu estou mostrando só com o sinal de saída, tá? Então tá vendo aqui, olha só. Essa sombra inferior desse candle atingiu a banda inferior do Dow Centennial. Então a gente entrou aqui nesse ponto, tá? Olha só. Entramos aqui com a nossa posição de compra. Vamos sair somente quando o preço atingir a banda superior do Dow Centennial. Olha só. Nesse ponto aqui, olha que legal. Tá vendo? Saímos aqui. Então, é basicamente um trabalho onde você tem que deixar as suas ordens de compra na banda inferior e a sua ordem para sair da compra na banda superior. É só isso, né? Veja aqui que essa operação deu pra gente esse desenho aqui, né? Olha que interessante. E aí, tivemos aqui duas operações, três na verdade, né? Porque tivemos uma aqui também, entrando quando bateu na parte inferior, saindo quando bateu na parte superior. Olha só, mais uma operação vencedora aqui nesse ponto. Tá vendo? Setup interessante e que eu quero que você preste atenção, tá? Porque o Dow Centennial é um indicador que ele pode ter uma grande utilidade para quem souber usá-lo, né? Olha só, atingiu aqui a parte inferior. Nós vamos entrar na compra e vamos sair da compra somente quando atingir a parte superior, como ele fez aqui. Então essa operação, ela fez esse desenho aqui que a gente está vendo. Então interessantíssimo, tivemos aqui 4 operações vencedoras em sequência. Ótimo essa estratégia. Esse modelo aqui que eu estou te mostrando, ele apenas tem a entrada na banda inferior do indicador, né? E a saída
na banda superior. Ou seja, ele não possui stop fixo, tá? Não possui stop fixo. Mas essa aqui é somente a primeira versão. Fique tranquilo que eu vou te mostrar uma outra versão que ela sim vai ter um stop fixo, tá? Porém, essa daqui não tem, certo? E aí você pode ver que além de estar fazendo essas entradas aqui nesse indicador, ele também está com o gerenciamento de risco incluso. Como assim? Perceba que esses números que você está vendo aqui abaixo das ordens é a quantidade que ele entrou, é o lote, tá? E você pode ver que em determinado momento ele entrou com um lote aqui de 200 ações, porém quando o preço estava mais baixo, né, quando a ação estava mais barata, ele entrou com um lote de 300, tá? 300 ações. E aí ele foi fazendo esse gerenciamento. Por quê? Porque eu coloquei aqui nas configurações da estratégia que o capital dele, para ele entrar nas operações, é R$7.000. Ou seja, se eu tenho lá uma ação que o preço dela está R$20, ele vai fazer o cálculo de qual é o lote que eu tenho que entrar para bater o meu caixa de R$7.000, tá entendendo? Por isso que você está vendo aqui que algumas vezes ele entrou com 300 ações, outras vezes ele entrou com 400, como você vai ver aqui, olha só, 400. E aí ele foi fazendo um gerenciamento de risco que é uma parte muito interessante também, né? O TradingView, isso aqui é bem legal da gente fazer também, tá? Perfeito. Porém, essa estratégia aqui que eu estou te mostrando, nessa primeira versão, ela não possui stop. E aí você pode ficar suscetível a situações como essa, olha só. Que a gente entrou aqui na compra, né? E teve que suportar toda essa queda do mercado de 27%. Isso realmente pode machucar. E é por isso que muitas pessoas gostam de colocar um stop em suas operações, tá? Perceba aqui que nós entramos na compra nesse ponto. Olha só. Entramos na compra exatamente aqui. E aí o preço continuou caindo. Como nós não estávamos com stop, a gente teve que suportar, né? Tem com certeza um lado positivo e um lado negativo. A gente tem que sempre olhar os dois lados da coisa, tá? Mas vamos lá. Foi por isso que eu fiz aqui uma opção nessa estratégia, onde a gente pode ativar o uso do stop, tá? O stop fixo. E aí é somente eu clicar aqui, colocar um 1 e ele já colocou um stop, tá vendo? Perfeito. Só que antes da gente ver essa estratégia com o stop, deixa eu te mostrar as estatísticas, né? Tem que ver as estatísticas antes, tá? Olha só, essa estratégia aqui, trabalhando nessa primeira versão, sem o stop fixo, na EGE3, teve esse desempenho aqui, olha só. Vou botar aqui esse desempenho. Olha essa curva de capital, que coisa sensacional. Funcionou excelente, né? De forma excelente. Depois de 79 operações, conseguiu uma taxa de acerto de 82%. Sensacional, é uma estratégia que quando aplicada no ativo certo, ela vai ter um desempenho excelente, tá? Tem um desempenho muito bom. E essa curva de capital mostra pra gente isso. Perceba como que ela não sofreu muitos estresses, ela foi subindo de forma muito suave. Inclusive, você pode perceber que o drawdown aqui foi muito pequeno nessa crise, tá? Olha só. Quase não sentiu, né, em comparação com tudo que ela já fez. O fator de lucro foi simplesmente sensacional. Olha isso, 6,5. Que fator de lucro ótimo, né? Bem alto isso daí, foi bem alto, com uma taxa de acerto alta, 82%. Então uma estratégia excelente. Excelente realmente. Pode ver aqui a lista de trades. Todas as entradas que ela foi fazendo desde do dia 15/3 do ano 2000. Olha quanto tempo aqui. Né? E ela está fazendo essas operações só de compra, né? Perceba aqui, olha só, que interessante. Pode pausar o vídeo se você quiser observar, tá? Porque são 79 operações. E aí temos aqui o resumo do desempenho. Aqui você tem acesso ao lucro líquido, lucro bruto, prejuízo bruto, drawdown, que você está vendo, tá? Retorno de compra, retenção, várias coisas interessantes. E aí eu quero mostrar para você aqui uma questão bem interessante, olha só. De 79 operações, ela acertou 65, olha isso. Ela acertou muitas operações e só perdeu 12, tá? Só errou 12 operações. Então, taxa de acerto excelente. E aqui você pode verificar o payoff, que foi de 1,2, tá?
Ou seja, taxa de acerto alta com payoff alto. Excelente. Certo? Legal. Agora deixa eu mostrar para você como é que fica a versão que trabalha com stop, né? Eu estava falando já. Olha só. Agora eu incluí um stop nas operações. Ou seja, a gente não vai mais entrar e esperar o preço só bater aqui em cima. Agora a gente vai ter um stop também. Olha só que interessante. E aí eu preciso que você preste muito atenção em como é que a gente está fazendo esse stop, tá? Porque isso aqui pode gerar confusão. E é necessário que você entenda o que eu estou fazendo. Você vai pegar a retração de Fibonacci, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha só, retração de Fibonacci. E você vai pegar o tamanho do candle aonde você deu a entrada, tá? Para quem não sabe, você obtém o tamanho do candle fazendo máxima menos mínima. E é por isso que eu pego a retração e eu vou puxar o primeiro ponto na mínima do candle e o segundo ponto que você está vendo aqui, ó, eu puxando, eu vou colocar na máxima do candle. Olha só. Tá vendo aqui? Coloquei na máxima do candle. E aí, eu quero que você preste atenção no seguinte e me responda uma pergunta. Você concorda comigo que esse daqui é o tamanho do nosso candle de entrada, correto? E aí, se eu pegar esse candle de entrada e puxar duas vezes aqui, olha só. Olha aqui. Você concorda comigo que o nosso stop está aqui no tamanho do candle de entrada projetado duas vezes para baixo? Concorda comigo? Então é assim que funciona. Olha só. Nosso stop vai ficar no tamanho do candle de entrada projetado duas vezes para baixo. Perceba que eu não estou falando de relação risco-retorno. Eu apenas estou falando aonde está o meu stop, que é o tamanho do candle aonde a gente deu a nossa entrada projetado duas vezes para baixo. Só isso daí, tá? Só isso. Meu stop fica nesse exato ponto. E o meu alvo? Meu alvo vai acompanhar a banda superior, tá? Aonde ela for, eu vou colocando, né? Perceba que o alvo, ele é móvel. Eu tenho que movimentar, né? Eu tenho que estar alterando conforme o indicador vai mudando de posição, minha ordem também. Já o stop, ele é fixo. Ele fica aqui embaixo esperando, né? E aí você pode ver algumas operações que foi fazendo essa estratégia ao longo do tempo, que também foram operações ótimas, né? Olha só como que funcionou essa estratégia, tá? Olha só, aqui atingiu nosso alvo aqui no indicador, aqui também atingiu, ela tomou um stop aqui, né? Vamos ver quanto que ela ganhou nessa operação? 11% nessa operação excelente. Aqui ela perdeu, vamos ver, 7%, e assim ela foi indo. Agora deixa eu te mostrar as estatísticas dessa segunda versão, colocando um stop, que é o candle que a gente entrou, projetado duas vezes para baixo, tá? Então preste atenção, estou na EGE3 gráfico diário, preste atenção nisso, tá? Porque não significa que só porque essa estratégia funcionou aqui, que ela vai funcionar em qualquer ativo, não é assim não, tá? Preste atenção, olha só. Estamos aqui no gráfico diário e você consegue ver que nós tivemos uma curva de capital sensacional também. Perceba que a taxa de acerto caiu um pouquinho, né? Porque antes você tinha uma taxa de acerto de 80%. E essa taxa de acerto caiu para 67%. Isso é reflexo do stop que a gente colocou, tá? Mas é um preço a ser pago quando você quer um pouquinho mais de proteção do seu capital, né? Em situações específicas, tá? Isso daí vai de cada um. Vai de cada um. Tivemos aqui 80 operações. 80 operações com fator de lucro que também caiu. Também caiu. Olha só, porque ele estava em 6, caiu para 2, né? E aí você vê aqui que tem um fator de lucro de 2,27, tá? Curva de capital sensacional. Vamos ver aqui os trades. Olha só, fazendo as entradas, mas agora com alvo e stop, né? Estamos colocando um stop. E aqui você pode parar o vídeo, observar, se você quiser, as operações que essa estratégia foi fazendo. Resumo do desempenho. Perceba aqui, fator de lucro 2,27. Fizemos 80 trades, acertamos 54 operações, erramos 25 operações, tá? Com 67% de acerto.
e o payoff de 1.05. Sensacional. Estamos aqui, ó, já com todos os trades encerrados, não tem nenhuma posição em aberto, tá? Olha só, total de trades abertos, nenhum ainda. Porque a gente não está posicionado no momento. A estratégia já finalizou as operações. Tá quase executando uma operação aqui, olha isso. Tá quase executando. Por quê? Se amanhã, ou no próximo dia do pregão, né, amanhã mesmo, segunda, se o preço bater aqui, a gente monta uma posição, tá? Porque ele pega o indicador do período passado, né? Ele não pega o indicador desse período atual. Por exemplo, ele bateu aqui, mas o indicador não tinha fechado ainda. Então ele tem que considerar o preço do indicador que já foi calculado, que já fechou, né? Então se amanhã o preço vier e bater aqui na EGE3 gráfico diário, ele vai dar uma entrada na compra com um alvo aqui em cima, né? É isso que esse setup faz. Certo? E aí, essas são as estatísticas do setup. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. É isso daí.